19 horas mais 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. A polícia prendeu hoje em São Paulo um homem suspeito de executar um morador em situação de rua. Para os investigadores, a morte pode ter sido um crime de ódio. Na casa dele foram apreendidas armas e um desenho com apologia ao nazismo. Veja agora na reportagem de Fábio Diamante e Robinson Serântula. Câmeras de segurança gravaram o assassino seguindo o morador de rua em um bairro residencial na zona sul de São Paulo. O criminoso se aproxima e dá uma facada na vítima. Elias Viana da Conceição morreu no local. Ele era conhecido na vizinhança, segundo a polícia. O crime aconteceu no dia 13 de junho. Foram as câmeras do bairro que levaram ao nome do assassino, Douglas Pereira Cavalcante, de 36 anos. Ele foi filmado voltando para casa a pé, calmamente, depois do assassinato. Sem saber ainda o motivo do crime, policiais do Departamento de Homicídios foram até a casa do criminoso nesta quinta-feira para cumprir um mandado de prisão contra ele. Na casa foram encontrados material de apologia ao nazismo, além de facas, armas de brinquedo e porretes. Para a polícia, o morador de rua foi vítima de um crime de ódio. A gente acredita que devido a apologia que ele fazia ao nazismo, o rapaz ali ser morador de rua, ser negro, seja a causa, a motivação do homicídio. Douglas confessou o crime, mas alegou legítima defesa. A polícia não acredita nessa versão. Ele alega que ele teria tentado roubá-lo e por isso ele teria desferido o golpe de faca, o que é contraditório com as imagens e os testemunhos de pessoas da residência de moradores que conheciam a vítima e falavam que ele era uma boa pessoa, tranquilo e não causava perigo para os moradores. O perfil violento do assassino também convenceu a polícia de que, de fato, ele tem ligação com grupos que fazem apologia ao nazismo. No ano passado, ele espancou a mulher com quem estava casado. Havia 14 anos e tem 2 filhos. Anos antes, ele ameaçou matar o próprio pai com uma machadinha. Na casa de Douglas, os investigadores encontraram a roupa que ele usava quando matou o morador de rua. Nos telefones celulares dele, a polícia espera encontrar provas do envolvimento com grupos de nazistas. Um dos aparelhos, segundo a polícia, foi roubado por um criminoso armado com uma faca. A defesa do suspeito não foi localizada. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Bia Miranda e outros 12 influenciadores são alvo de operação em 3 estados do país por promover jogo do Tigrinho. De acordo com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos. Policial baleado em comunidade de São Paulo está fora de perigo. Presidente da Câmara nega ter negociado pautar anistia em troca de fim do protesto da oposição. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita Bolsonaro em prisão domiciliar. Lula liga para primeiro-ministro da Índia para alinhar resposta ao tarifaço imposto por Trump aos 2 países. Nossos enviados especiais à Índia revelam que empresários do país e do Brasil encaram o desafio do tarifaço como oportunidade para encontrar novos negócios. No caso da Índia, o presidente americano aplicou uma espécie de castigo ao país por comprar petróleo da Rússia. Corinthians elimina o Palmeiras da Copa do Brasil e agrava a crise no rival.
Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. 13 influenciadores foram alvo hoje de uma operação policial em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles são suspeitos de promover um esquema ilegal de jogos de azar como o Tigrinho. Eles não faziam questão alguma de esconder a riqueza. Imóveis luxuosos, carros importados caríssimos e viagens a lugares exóticos. Para a Polícia Civil, eram sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores. Foi o que motivou a Operação Desfortuna. Os agentes saíram ainda de madrugada para cumprir 31 mandados de busca e apreensão. 2 alvos estavam neste condomínio na zona oeste do Rio. Bia Miranda e na casa em frente o ex-marido dela, Rafael Buarque. Em um bairro vizinho, a polícia fez apreensões no apartamento de Nayara Silva Mendes. Pela manhã, as gêmeas Paola e Paulina de Ataíde prestaram esclarecimentos na cidade da polícia, que reúne as delegacias especializadas do estado do Rio. Em São Paulo, as buscas foram na casa de Maurício Martins Júnior, conhecido como Mau Mau. Ele acabou sendo preso em flagrante por posse de arma de uso restrito. O revólver ainda estava com a numeração raspada. Um veículo do influenciador foi apreendido. Ao todo, a operação mirou 2 operadores financeiros e 13 influenciadores digitais que somam mais de 30 milhões de seguidores. A polícia descobriu que os investigados movimentaram, entre os anos de 2022 e 2024, cerca de 40 milhões de reais por meio de contas pessoais. Eles teriam usado as redes sociais para promover um esquema ilegal de jogos de azar online. Esses influenciadores prometiam ganhos vultosos para os seus seguidores, mas essas plataformas não geravam esses retornos e muitas vezes os apostadores ganhavam e não conseguiam sacar. Os influenciadores também são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa muito bem estruturada, que utilizaria empresas de fachada para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais. De acordo com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos. A polícia apreendeu 9 carros de luxo. As investigações continuam. Estão sendo investigados por organização criminosa, por estelionato, por crime contra o consumidor, por publicidade enganosa. Eles têm plena consciência que estão enganando as pessoas. A defesa das gêmeas Paola e Paulina de Ataíde e de Rafael Buarque disse que vai provar que eles são inocentes. O advogado de Maurício Martins Júnior, o Mau Mau, informou que ele está colaborando com a polícia. Os demais citados na reportagem não quiseram se manifestar. O governo do Rio de Janeiro vai comprar 22 caveirões para usar em situações de alto risco. O blindado tem sido um aliado da polícia no combate ao crime, mas ontem, conforme você acompanhou aqui no SBT Brasil, não impediu o saque de uma carga de carne roubada. Hoje, a Polícia Militar ocupou a comunidade. De madrugada, moradores gravaram um intenso tiroteio no Complexo da Pedreira, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, traficantes atiraram nos agentes. O patrulhamento foi reforçado e as barricadas erguidas para impedir o acesso destruídas. Cães farejadores ajudaram na busca pelos criminosos. Um suspeito foi preso. Nas casas ficaram as marcas deixadas pelo confronto. A operação aconteceu um dia depois que a Polícia Militar recuperou parte da carga de carne roubada de um caminhão levado para o interior da comunidade. A ação terminou em tumulto. No estado, a Polícia Civil conta atualmente com 8 blindados. A PM não informou o número de veículos. Os caveirões são capazes de resistir a tiros de fuzil e até explosões de granadas. O governo do Rio pretende comprar mais 22 blindados para serem usados em operações da Polícia Civil consideradas de alto risco. São veículos importados, por isso a licitação, que ainda está em fase de registro, deve ser aberta também a empresas estrangeiras. O valor do investimento não foi divulgado. Esses veículos vão ser usados para transporte de equipes em confrontos, situações de resgate de agentes e de feridos. 4 blindados serão destinados ao transporte de presos e captura de fugitivos. Uma novidade para a Secretaria de Administração Penitenciária. Para este ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, essa realidade é mais um sintoma do avanço das facções criminosas
em territórios recuperados pelo Estado. O problema é, o Estado não consegue manter o território que a polícia conseguiu entrar e recuperar. Não mantendo esses espaços, eles vão ser novamente ocupados pela organização paralela, pelo crime organizado, milícia ou tráfico, e aí vão vir as disputas entre eles e a polícia tentando conter a expansão territorial. Os moradores das áreas conflagradas sofrem com tiroteios quase diários. Muitos ficam no prejuízo quando as casas são destruídas pelos blindados. Olha o que é isso! Para com essa guerra! Para impedir o avanço da polícia, criminosos também espalham óleo nas ruas. Caveirões já derraparam no asfalto, atingindo veículos estacionados. Toda vez que você aumenta o equipamento bélico para a polícia é necessário, quem sofre é o morador. Um policial foi baleado durante uma perseguição dentro da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O tiro atingiu o pescoço do agente, que ainda teve a arma roubada. E tem mais, nós tivemos acesso à câmara corporal do PM. E a gente vai mostrar tudo isso para você daqui a pouquinho aqui no SBT Brasil. Uma mulher foi presa, acusada, preste atenção, de matar 5 filhos por envenenamento ao longo de 15 anos em Minas Gerais. Ela havia fugido para Portugal e foi detida na cidade de Coimbra. Nós vamos agora até Belo Horizonte, capital mineira, conversar com a Neste Castro, que traz todos os detalhes para a gente dessa prisão. É com você, Neste, uma boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Pois é, a Gisele Oliveira, de 40 anos, ela estava foragida desde o início de 2024. Em coletiva de imprensa hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou essa prisão e ainda informou que Gisele, ela é apontada como a responsável de ter matado 5 filhos com idades entre 10 meses e 3 anos e também por tentativa de homicídio de um outro filho e do próprio companheiro. Segundo as investigações, a Gisele colocava altas doses de sedativos para as crianças beberem. Esses remédios fizeram com que essas crianças tivessem complicações de saúde e logo depois as levaram à morte. Mortes essas, César, que levaram aí, que foram indicadas como causas naturais. Bom, ainda segundo as informações da polícia, quem denunciou a Gisele foi a família dela depois de desconfiar desses óbitos. A gente tentou contato com a defesa, mas a defesa dela não foi localizada. Se ela for condenada por todos esses crimes, a pena total pode chegar a 154 anos de prisão. E ainda durante essa coletiva, César, a Polícia Civil ainda falou quais são os próximos passos da investigação. Vamos ouvir. Agora a prisão dela tramita entre o Poder Judiciário e o Ministério da Justiça. Ela chegando ao Brasil, vai ser intimada para ouvir, nós sabemos a versão dela, e então conseguimos concluir esse inquérito com o desfecho, se vamos conseguir indiciá-la mesmo ou não. Isso aí já é trabalho para as investigações futuras. Que absurdo, difícil de acreditar numa história como essa, hein? A polícia de São Paulo investiga a morte de uma mulher de 43 anos agredida por outra mulher após um show de rock. A briga teria começado por desavenças sobre uma banda punk. As imagens mostram 2 grupos punks no mesmo bar. Em certo momento, uma mulher vai para cima de Ellen Cristina Vitay. Foi uma cena bem rápida, né? Do nada começou a briga. E assim, não deu nem como assim separar, porque os pessoal já falaram que era uma treta antiga deles. Ellen não resistiu. Chegou sem vida ao hospital. A princípio, os médicos disseram que a vítima havia tido um mal súbito por ter caído e batido a cabeça. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. Mas uma testemunha e estas imagens mudaram as investigações. Tratava-se de um homicídio. A ruiva das imagens foi identificada, Graciela Verenique. Ela é integrante do movimento punk em São Paulo, assim como a Ellen era. Foi em frente a este bar na Lapa, zona oeste de São Paulo, que o crime aconteceu. Testemunhas contam que a motivação para a sessão de espancamento, que durou 8 minutos, foi uma desavença por uma camiseta de banda. Fútil, uma banda, uma camiseta, um nome entre essa louca e ela. Horas antes de ser agredida até a morte, Ellen conheceu o sobrinho recém-nascido. Ellen deixa uma filha de 14 anos. Fizemos contato com a defesa de Graciela. Em nota, o advogado diz que a cliente não impediu o socorro e que ela está à disposição para colaborar com a investigação. Porém, não se apresentou na delegacia. A autoridade policial já encaminhou o pedido de prisão ao judiciário. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso.
Eu só quero justiça. Não quero que ninguém se suje com essa pessoa, né? É justiça mesmo. Mais de 500 trabalhadores foram resgatados em condições semelhantes à escravidão em uma obra de uma usina de etanol em Porto Alegre do Norte, no interior de Mato Grosso. O repórter Leandro Trindade está na capital mato-grossense, em Cuiabá, e traz agora ao vivo todos os detalhes para a gente. Essa operação já acabou? Uma boa noite para você, meu amigo. Boa noite, César. Boa noite a você que acompanha o Brasil. A operação começou há 15 dias e ainda não terminou. Os fiscais continuam no canteiro de obras da usina Trestento, em Porto Alegre do Norte, a cerca de 1.200 quilômetros aqui de Cuiabá. A obra é de responsabilidade da tal construtora. 563 trabalhadores já foram resgatados de uma condição análoga à escravidão. Eles relataram problemas com abastecimento de água potável constante, quedas significativas de energia elétrica e alojamentos degradantes. Há 15 dias eles realizaram um protesto, chegaram a incendiar parte da estrutura dos alojamentos para chamar a atenção às condições de trabalho. Eles alegam que foram atraídos para trabalharem na usina, mas que quando chegaram foram obrigados a pagar pelo transporte e pelo alojamento. A maioria do norte e nordeste do Brasil. As duas empresas envolvidas na operação até o momento não se pronunciaram. A tal construtora tem outras 3 obras em Mato Grosso e mais de 1.200 funcionários. Esse resgate de 563 trabalhadores é o maior da história de Mato Grosso quando se fala em combate ao trabalho escravo. César. Obrigado pelas informações, Leandro. Uma ótima noite a você, a todos de Cuiabá, de Mato Grosso e da região centro-oeste do nosso país. O aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha foi marcado hoje por uma operação contra acusados de feminicídio e violência doméstica. Em São Paulo, a operação começou cedo. São cerca de 200 mandados de prisão a serem cumpridos em todo o estado. Eu tenho para 57 detentos. No Rio de Janeiro, foram efetuadas prisões e medidas protetivas de urgência foram cumpridas. Desde o dia 1º até o dia 6 de agosto, tivemos 137 prisões de homens agressores de mulheres. Mas só no dia de hoje, só no dia D, já temos mais de 40 prisões. Secretarias de Segurança Pública de todo o país atuaram na operação por meio dos Centros Integrados de Comando e Controle, além das polícias civis, militares, técnico-científicas, penais do Corpo de Bombeiros Militares e das guardas municipais. 4 mulheres são assassinadas por dia aqui no Brasil, de acordo com o mapa da Segurança Pública de 2025. A operação de hoje, data em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos, teve como objetivo combater esse tipo de violência. Foram mais de 50 mil agentes em todo o país, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão. Além de violência doméstica, a operação também investiga crimes que ferem os direitos das famílias e da infância e juventude. A ação segue até o próximo mês. Um policial foi baleado durante uma ação dentro da comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. A gente separou para você aqui no telão o flagrante do momento em que ele é ferido. Veja, nas imagens, esse é o momento exato. Olha, tá vendo esse empurra-empurra, o pessoal tentando retirar o PM dali, tentando segurar o criminoso, enquanto um comparsa está tentando soltá-lo, na verdade, à força. Se você reparar bem, dá para ver que durante todo esse tumulto, o ladrão aparece com uma arma na mão. Em um dos momentos, o assaltante aponta o revólver na direção do pescoço do policial e dispara. Por causa da violência, evidentemente, nós não vamos exibir essa imagem na íntegra para você. E agora, nós vamos convocar o Vinícius Rangel, que vai falar com a gente ao vivo e direto de Paraisópolis e vai trazer as atualizações sobre este caso. Ei, Vinícius, boa noite para você. Afinal, a polícia já identificou o homem que fez esse disparo que nós mostramos agora? Ei, César, muito boa noite para você e para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. A polícia já sim identificou, inclusive nós temos a foto desse suspeito. De acordo com a polícia, o nome dele se chama Cauã Alisson dos Santos, de 19 anos. Já o outro homem que aparece nas imagens tentando soltar Cauã, em seguida, ele aparece roubando.
SBT afirmam que as imagens mostram que houve erro operacional da polícia, já que o agente realizou a abordagem sozinho dentro da comunidade. A gente lembra que há poucas semanas, Paraisópolis foi palco de protestos por causa de uma outra abordagem policial que acabou, infelizmente, com a morte de um jovem rendido. O policiamento hoje na comunidade ele já foi reforçado, as polícias civil e militar ocupam toda a região e também continuam as buscas pela arma de fogo que foi roubada do policial militar e também pelos suspeitos. É o que a gente vai ver agora na reportagem. As imagens são impressionantes. O cabo Johannes Santana aparece segurando um dos criminosos, enquanto um suspeito tenta soltá-lo. O agente tenta afastar o homem com uma arma de choque, mas sem sucesso. Repare que o jovem detido, o tempo todo, segura um revólver. Em seguida, ele aponta para o pescoço do policial e dispara. A imagem é forte, por isso decidimos pausá-la. Com o agente caído, um dos criminosos rouba a arma dele e a dupla foge. Apesar de ferido, o PM consegue se levantar e pedir ajuda. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado consciente ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde é considerado estável. Mesmo ferido, o policial está fora de risco. Após exames, os médicos constataram que a bala atravessou o pescoço dele, mas não atingiu nenhum órgão vital. Ele também teve fratura em uma das vértebras, mas em um primeiro momento, ele não corre o risco de perder os movimentos. O crime aconteceu na favela de Paraisópolis, uma das maiores do Brasil, e que fica na zona sul da capital paulista. A polícia militar afirma que o agente ferido estava perseguindo 2 homens em uma motocicleta, suspeitos de cometer uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul. De acordo com as investigações, eles participaram de um arrastão que deixou ao menos 9 vítimas. Durante a perseguição, os ladrões entraram em uma das vielas da comunidade. A polícia reforçou a segurança na região e está em busca dos criminosos, que seguem foragidos. A arma roubada do policial também não foi localizada. Nós já estamos de posse das imagens da câmera corporal instalada no corpo desse policial e daqui a pouquinho nós vamos mostrar tudo para você, assim como também vamos atualizar o estado de saúde dele. A nossa torcida é para que ele se recupere o mais prontamente possível. É daqui a pouquinho. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou agora há pouco que o Brasil está disposto, sim, a conversar com os Estados Unidos sobre minerais estratégicos e também a atuação das Big Techs aqui no país. Alckmin também disse que o pacote para socorrer os exportadores já foi apresentado ao presidente Lula. O anúncio do plano de contingência deve ficar para a próxima semana. Ele foi apresentado ao presidente Lula. Terminou ontem tarde da noite o trabalho, o presidente vai bater o martelo aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira. Então o plano de contingência é exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação maior para os Estados Unidos. Os ministérios da Fazenda e da Indústria e Comércio ainda calculam o impacto da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, que atinge 35,9% das exportações brasileiras, incluindo carne, café e frutas. O pacote emergencial deve trazer, entre outras medidas, linhas de crédito com juros subsidiados para pecuaristas e agroindústrias. Nesta quinta-feira, Alckmin se reuniu com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. Ele veio conversar, nós dissemos claramente os nossos argumentos, dizendo, olha, questão tarifária, de cada 10 dos 10 maiores produtos exportados, 8 a alíquota é zero, a tarifa média é 2,7%. Então, agora, se tem problema não tarifário, vamos sentar e conversar e resolver. Então, uma pauta, questões não tarifárias, data center, big tech, minerais estratégicos, você pode construir aí uma pauta de conversa, entendimento para superar esse problema. Já Lula mantém o foco na articulação política aqui no país.
almoçou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e lideranças da sigla. Foi a primeira reunião presencial após as críticas de Kassab ao governo. O PSD comanda 3 ministérios: Minas e Energia, Agricultura e Pesca. Em meio à crise comercial, o presidente ainda compareceu à inauguração de uma escultura de Roberto Burle Marx na fachada do Palácio da Justiça. E agora à noite tem cinema no Palácio da Alvorada com a exibição do filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Ainda nesta quinta, Lula conversou por 1 hora com o premier da Índia, Narendra Modi. Eles discutiram uma resposta conjunta às tarifas dos Estados Unidos e defenderam um fortalecimento do comércio entre os dois países. Brasil e Índia são os mais afetados pelas medidas de Donald Trump, com tarifas de 50%. Lula publicou que discutiu o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais e reafirmou a importância em defender o multilateralismo, a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, além de explorar possibilidades de maior integração entre os dois países. O presidente ainda pontuou que trocou informações sobre as plataformas de pagamento virtual dos dois países, incluindo o Pix, criticado por Donald Trump. Para esta doutora em economia, uma saída para os países do BRICS é ampliar o comércio entre si, mas seria difícil uma reação conjunta contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. São 11 países, né? Não é muito claro como você vai alinhavar, né, o interesse desses 11 países que têm relações um pouco diferentes, né, com os Estados Unidos. O primeiro-ministro indiano disse hoje que não vai comprometer os interesses dos agricultores do país. Um sinal de que não está disposto a parar de fazer negócios com a Rússia, mesmo após o anúncio de taxação de 50% aos produtos indianos por Donald Trump. Enquanto isso, empresários brasileiros reunidos na Índia defendem o estreitamento dos laços comerciais entre os países. A reportagem é dos enviados especiais a Mumbai, Simone Queiroz e Ailton Silva. Em 80 anos de relações diplomáticas, o momento nunca foi tão oportuno para se criar pontes entre Brasil e Índia. Empresários e autoridades dos dois países reunidos em Mumbai, na Índia, ressaltaram a necessidade de fortalecer os laços comerciais. Esse movimento já vinha acontecendo. O fluxo comercial entre brasileiros e indianos no ano passado foi em torno de 15 bilhões de reais e a previsão para 2025 é atingir os 20 bilhões. Mas agora todo o esforço se mostra urgente. Depois de elevar as tarifas sobre os produtos brasileiros, Donald Trump esta semana sobretaxou as importações indianas, que saltaram de 25% para 50%. No caso da Índia, o presidente americano aplicou uma espécie de castigo ao país por comprar petróleo da Rússia. Ou seja, em 2 canetadas, Trump atingiu 3 países do BRICS. A tarifa inicial de 25% começou a valer nesta quinta-feira para indianos. A taxação adicional pelos negócios com a Rússia deve entrar em vigor em 28 de agosto. Em Nova Delhi, o primeiro-ministro da Índia se manifestou publicamente pela primeira vez desde o anúncio das novas sanções. Narendra Modi deu sinais de que não vai ceder à pressão. O premier disse que a Índia jamais comprometerá o bem-estar de seus agricultores, do setor de laticínios e dos pescadores do país, mesmo que ele tenha que pagar um preço alto por isso. O secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores da Índia, presente ao fórum organizado pelo Grupo Dória na Índia, também lamentou a decisão de Trump. Na avaliação dele, sem nenhuma razão lógica. Sempre fomos parceiros dos Estados Unidos, ele lembra, preferindo o tom conciliador de continuidade das negociações. Já o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que integra a comitiva brasileira, entende que qualquer argumento usado pelo governo americano é cortina de fumaça para dissimular os verdadeiros objetivos de Trump. Você acha que, na verdade, esse tipo de atitude do presidente Trump não empurra ainda mais os países do BRICS a se unir e a levar adiante a proposta de uma moeda alternativa ao dólar? Sem dúvida nenhuma, essas atitudes que são reações já ao
ao fortalecimento dos BRICS, ao entendimento e à complementaridade que esses países possuem, né, por parte dos Estados Unidos, leva a mais união ainda. Não é mais uma questão apenas de abrir novos mercados, fazer novos negócios. É uma questão de necessidade. No entendimento geral dos empresários, os desafios impostos tanto à Índia quanto ao Brasil precisam transformar as decisões do presidente americano em novas oportunidades de negócios. É hora de buscarmos esta união, fortalecer essa ponte e compreender a importância da Índia na geração de negócios para o Brasil e os negócios do Brasil para a Índia. É nesse sentido que vai também o governo brasileiro. Tão logo soube da última investida contra a Índia, o presidente Lula anunciou que alinharia medidas junto às autoridades indianas e chinesas para compensar os prejuízos econômicos e geopolíticos desencadeados pelo tarifaço. E neste mesmo evento empresarial, a Embraer anunciou que está concorrendo a um projeto de licitação na Índia, que pode resultar na instalação de uma fábrica de aeronaves no país. Segundo o vice-presidente de inteligência de mercado da Embraer, este poderá ser o maior contrato da indústria brasileira na história. O tarifaço de Donald Trump entrou em vigor hoje para cerca de 90 países. O dia da aplicação das chamadas tarifas recíprocas foi considerado uma vitória para o presidente americano. Donald Trump comemorou o começo da cobrança, afirmando que as taxações acontecem em níveis nunca antes imaginados. As tão faladas tarifas significam o valor a mais que os importadores dos produtos terão que desembolsar para vender nos Estados Unidos algo que vem de fora. Por exemplo, um calçado feito no Brasil que custa R$100 vai sair por R$150 para o importador norte-americano, já que a tarifa imposta à maioria dos produtos brasileiros e pressionar as empresas estrangeiras a montar fábricas em solo americano para ganhar isenção de impostos. O Departamento de Tesouro norte-americano estima que 30 bilhões de dólares a mais entraram nos cofres públicos só em julho por conta da cobrança das novas tarifas em cima dos produtos importados. Isso representa um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. Estimativas de economistas prevêem que o tarifaço pode elevar a inflação nos Estados Unidos, algo que, por enquanto, não aconteceu com tanta força. A guerra tarifária gera apreensão em várias partes do mundo. Estou preocupada pelo que pode acontecer com os pequenos exportadores da Suíça, diz esta moradora de Genebra. Os produtos do país foram taxados pelos Estados Unidos em 39%. A presidente da Suíça veio para Washington nesta semana para tentar negociar com Trump, mas não foi recebida e voltou de mãos vazias para a Europa. A China ainda está na lista de espera. Por enquanto, as tarifas extras aos produtos chineses estão fixadas em 30%. O acordo com os americanos vai até o dia 12 de agosto. Depois, os índices podem ultrapassar os 50%. Em conversa com jornalistas sobre a China, o negociador de comércio exterior da Casa Branca, Peter Navarro, disse que o governo americano não quer que a guerra tarifária chegue a um ponto de machucar os Estados Unidos. E por aqui, dentre os vários setores impactados pelo tarifaço, estão o da apicultura. Os 3 estados do sul do país são os maiores produtores de mel do Brasil e já começam a notar mudanças por conta das taxas americanas. Essa empresa em Içara exporta por mês, em média, 400 containers de mel para os Estados Unidos. Por ano, isso significa mais de 7.600 toneladas. Só que agora, com o tarifaço em vigor, as projeções são incertas. E a empresa já se prepara para os impactos causados pelo decreto. Margens de lucro muito menores, né? Até o mercado se adaptar e, consequentemente, a gente não vai conseguir absorver todo esse impacto. Santa Catarina é o 3º maior exportador de mel do Brasil. E nesse contexto, o sul do estado ganha ainda mais destaque com grandes produtores em Içara e Araranguá. O tarifaço vai refletir não só nas grandes empresas, mas também nos pequenos e médios produtores. Os Estados Unidos são os maiores compradores de mel do país. Em média, 75% de todo o mel que é produzido no Brasil é exportado para lá.
Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, no mês passado as exportações do alimento já foram 50% abaixo do normal. A quantidade que é vendida para outros países, como Reino Unido, Alemanha e Bélgica, não é suficiente para sustentar o setor. Essas empresas podem estar sendo impactadas a médio e a curto prazo na competitividade de seus produtos no mercado internacional, na entrada do mercado americano. Agora, é mais, eu acho, um trabalho político, né? Dentro do que a gente conhece, do que a gente pode mostrar, né, o quão importante é a abelha dentro do ecossistema, o quão importante é a exportação, quantas famílias vivem da apicultura. Preste atenção agora neste caso. Um motorista de aplicativo foi salvo de um sequestro relâmpago porque era rastreado pela esposa. O detalhe: ele não sabia do rastreamento. O motorista finalizava o turno quando foi rendido por 3 homens com uma arma na zona leste de São Paulo. Os criminosos tomaram a direção do veículo e acessaram as contas dele para fazer compras. Mas a esposa do motorista, que colocou um rastreador em segredo no celular dele, estranhou a rota do carro. A polícia foi acionada e iniciou então uma perseguição. Na fuga, os sequestradores bateram em um carro que pegou fogo. A mulher que dirigia o veículo atingido ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. Os 3 criminosos e o motorista de aplicativo não se machucaram. Os sequestradores foram detidos. Uma ameaça de ataque em escolas fez a Prefeitura de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, cancelar as aulas em toda a rede municipal até a próxima segunda-feira. O repórter Eduardo Pinzon está em Porto Alegre e conversa com a gente ao vivo sobre este caso. Pinzon, como é que essa ameaça foi descoberta a tempo? Boa noite para você. Oi, César, boa noite a você e a todos que nos acompanham. As ameaças surgiram em postagens nas redes sociais. A diretora de uma escola tomou conhecimento dessas mensagens que anunciavam um possível ataque em escolas de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, e procurou a Secretaria Municipal de Educação. Por segurança, a Prefeitura da cidade suspendeu as aulas nas escolas da rede municipal até segunda-feira. A Polícia Militar afirma que vai reforçar a segurança na cidade, mesmo que a ameaça não tenha sido confirmada. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul afirmam que também tomaram conhecimento da situação e estão monitorando. O município de Estância Velha, que fica ao lado de Novo Hamburgo, também anunciou a suspensão das aulas até a próxima segunda-feira. César. Obrigado, Pinzon. Uma ótima noite a você, a todo o pessoal de Porto Alegre, ao povo gaúcho de uma forma geral, a todos da região sul do país que sempre nos prestigiam com uma enorme audiência. O SBT Brasil está apenas no início. Temos muito ainda para mostrar para você, que vai ver junto comigo a seguir. Hugo Mota nega ter negociado votações em troca da desocupação da Câmara dos Deputados. E ainda, será que alguns alimentos já ficaram realmente mais baratos um dia após o início do tarifaço? É o que você vai saber já já. Continue com a gente. Oito Shopee! Compre com cupom. E frete grátis. Amanhã, na Shopee, compensa mais. SBT Brasil, com César Filho. Oferecimento. Caixa, Minha Casa, Minha Vida, classe média. Vem! Agora você pode ter a sua casa merecida. Vem junto com a Caixa e o Minha Casa, Minha Vida. Chegou Minha Casa Minha Vida classe média do governo federal. Agora também é para sua vida. Se a sua renda familiar é de até 12 mil, você pode financiar imóveis novos ou usados de até 500 mil reais. Realize o sonho da sua vida com a Caixa. Caixa, Brasil, União e Reconstrução. Compre a dupla concentrado mais Boom. Experimente grátis o Boom. Musiquinha? Olá, Dili. Toca uma música? Olá, Dili. Vamos pro sítio? Ele faz tudo, hein? Massagem.
Faz massagem também? É, amor. Agora o nível subiu. Geely EX5. Viva o melhor do futuro agora. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou o Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Gostou, papai? Por isso que todo pai precisa de uma lava-jato da Van. Lava Jato VAP de R$ 799,90 por 10 vezes de R$ 39,99 sem entrada e sem juros. Metade do preço. Potência, rapidez e agilidade. Economize tempo e até 80% de água. Só 10 de R$ 39,99. Muito barato. Última chance de você garantir o presente do seu super pai na Van. A escola de Bodoquena, aqui no Pantanal, funciona em regime de internato para os mais de 800 alunos da área rural. Entre os que vivem aqui estão 4 irmãos. Nosso pai é caminhoneiro. Quando entrei aqui eu tinha 6 anos e o pai falou que ia inventar alguma coisa para eu ficar sem saudade. Minha buzina virou um carinho para eles. É o meu jeito de estar pensando neles. É aquela buzinada. Fundação Bradesco. Só a educação transforma. Eu sou o Usain Bolt e gosto de fazer as coisas rápido. E agora o que já era rápido ficou ainda melhor. O rápido ficou ainda melhor. O rápido ficou imbatível. Novo Omo Ciclo Rápido. Remove a sujeira e o suor. O único que limpa e perfuma em 15 minutos. Para eliminar maus odores, um perfume extraordinário. Novo Omo Ciclo Rápido. O rápido ficou imbatível. O Viva a Sorte do Dia dos Pais vai levar mais de 5 milhões de reais aí para sua casa. Presenteie seu pai com uma cartela que pode mudar tudo. São 50 motos, 10 caminhonetes e 5 casas mobiliadas na sua cidade. E ainda tem a Roleta da Sorte para dar um giro na sua vida. São 100 motos, 10 carros, caminhonetes e 300 mil prêmios para você ganhar na hora. Girou, ganhou. Compre já o seu pelo app ou ponto de venda. Os campeonatos de futebol estão com tudo e na Sky você assiste com a melhor qualidade. E assinando agora você pode ganhar um mês de canal de futebol. É mais diversão a cada drible e a cada gol. Estamos chegando nas fases mais emocionantes dos principais campeonatos, como o Brasileirão com jogos incríveis, mata-mata da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana e muito mais, em um só lugar. E tem golaço de oferta. Assista tudo ao vivo com muito mais economia, por menos de R$ 1,90 por dia. Na Sky tem muito futebol e programação para toda a família aproveitar. São mais de 100 canais com muitos filmes, séries, notícias, desenhos e mais. Ligue já e se surpreenda. 0800 728 7153, 0800 728 7153. Sky, mais diversão a cada conexão. Sky. Vem viver o inverno gaúcho. Viver o inverno gaúcho é viver o inverno sem igual. Viva o friozinho gostoso. Viva o sabor. Viva os aromas. Viva a natureza. Viva a diversão. Viva o romance. Tá vendo como tá tudo pronto esperando por você? Agora com licença que eu vou ali viver as minhas... Você já viu um vendedor de semáforo que aceita cartão? Pois é, eu sou o diferentão da área. Ei, bora levar uma tortinha. O SBT Brasil está de volta ao vivo agora para mostrar para você que um dia depois da entrada em vigor da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras imposta por Donald Trump, as feiras livres em São Paulo já têm aumento na oferta de produtos. Frutas que vinham registrando alta nos preços, como a uva, por exemplo, já ficaram mais baratas. Uva boa, hein, patrão? Vamos aí, baixou minha uva aqui, mulherada. Olha aí, ó, coisa boa! Opa, ele disse uva.
uma das frutas brasileiras que tem como destino os Estados Unidos. Aqui, o quilo custava R$ 18,00 há 2 semanas. Hoje está sendo vendido a R$ 12,00. A laranja também teve uma pequena queda. Nesta barraca, a dúzia que saía por R$ 12,00, agora está sendo vendida a R$ 10,00. Não foi muito, mas caiu já porque eu tenho noção, porque eu trabalhei se a GESP, então a gente vê, dá para perceber. Já a manga, essa continua com o preço meio amargo, 3 por R$ 12,00. O gengibre, por enquanto, também não ficou mais barato. Eu sempre venho, tô pesquisando e não está mudando nada, infelizmente, por enquanto. Alguns desses produtos foram atingidos pelo tarifaço de Donald Trump. E com o risco de queda nas exportações, a expectativa era que o valor caísse aqui no mercado interno. A gente continua com o mesmo valor que era antes do tarifaço. Não chegou nesse valor ainda para a gente final, Então eu acho que demora a chegar, talvez. Os consumidores ainda não sentiram diferença nos preços porque, segundo especialistas, produtores e exportadores buscam alternativas para continuar vendendo as frutas para os Estados Unidos. Se houver mesmo queda do valor aqui no Brasil, isso só deve acontecer daqui a 15 dias, caso comece a sobrar produto no mercado interno. Se eu tenho mais empresas, mais produtores oferecendo o mesmo produto, lei da oferta e demanda, Então isso significa que eu tenho mais oferta de um determinado produto, eu vou gerar mais competição, nesse mercado interno aqui no Brasil e vai fazer com que os preços baixem. A gerente da Associação Internacional da Indústria de Hortifruti explica que a cobrança da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros tem impacto em toda a cadeia produtiva. O produtor, ele tem muitos custos envolvidos nesse processo produtivo, desde a planta, dos insumos, das embalagens, da logística. E se nessa conta, se nessa balança, ele tem mais custos, tem mais despesas e não consegue equilibrar essa receita, essa venda, muitos podem, inclusive, optar por não tirar esse fruto do pé, o que é realmente algo muito ruim, porque nós estamos falando de alimento. O cenário ainda é incerto, tanto para quem compra quanto para quem vende. De hoje para amanhã, qualquer momento, pode ter uma surpresa. Que seja boa, é o que todo mundo espera. Já não basta essa taxação. E aí o que fica no Brasil, ficar num preço elevado, aí vai ficar bem difícil, Ontem à noite, você acompanhou junto comigo aqui no SBT Brasil a tensão na Câmara dos Deputados após o presidente da casa, Hugo Motta, marcar uma sessão em meio ao protesto dos parlamentares bolsonaristas que tomaram o plenário. Depois de muito bate-boca, empurra-empurra, Motta enfim conseguiu se sentar na mesa diretora e retomar os trabalhos. Você confere agora como tudo se desenhou. A imagem de Hugo Motta presidindo a sessão desta quinta é bem diferente do cenário registrado na noite anterior. A ocupação da mesa diretora no plenário da Câmara dos Deputados pelos parlamentares da oposição tinha começado na terça-feira, dia 5 de agosto. A data que deveria marcar a retomada dos trabalhos legislativos após o recesso foi tomada por protestos de deputados e senadores aliados de Jair Bolsonaro, indignados com a prisão domiciliar do ex-presidente, decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na segunda-feira. Deputados ocuparam o plenário da Câmara e impediram a realização de sessões. A exigência era a votação do que foi chamado pela oposição de pacote da paz, formado por matérias que beneficiariam o ex-presidente. Entre elas, o projeto da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Na tarde de quarta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, convocou reuniões com os líderes partidários para resolver o impasse. Depois de horas de discussão, veio o anúncio. Uma sessão seria realizada a partir das 8h30 da noite. Quem tentasse impedir poderia ter o mandato suspenso por 6 meses. A ameaça não foi suficiente e a ocupação continuou. A imprensa foi proibida de acessar o plenário enquanto brigadistas e policiais legislativos se reuniam no local. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, foi uma das que se mantiveram na ocupação.
A parlamentar levou a filha, uma bebê de 4 meses, para dentro do plenário com o objetivo de evitar uma ação violenta. Estamos aqui sentados, eu e a Olivia, sentados na cadeira de Hugo Mota, do presidente da Câmara. Enquanto Hugo Mota negociava uma saída tanto com a oposição quanto com governistas, deputados do PL, partido de Bolsonaro, recorreram ao ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, em busca de uma solução. Às 10 da noite, a entrada no plenário foi liberada. Deputados de oposição ainda estavam reunidos na mesa quando Hugo Mota chegou. Em meio a um empurra-empurra, o presidente foi impedido de sentar na cadeira dele. O deputado Marcel Van Hatten ocupou o assento e só saiu depois de ser convencido por colegas. Os esforços duraram cerca de 6 minutos, até que Mota, enfim, retomou o posto. Hugo Mota só se sentou na cadeira da presidência no plenário da Câmara dos Deputados por volta das 10h15 da noite desta quarta-feira. O presidente ainda ficou cerca de 15 minutos pedindo a colaboração dos parlamentares para conseguir, de fato, discursar no plenário. Da mesma forma que eu estou pedindo a tranquilidade aos que estão no plenário, eu peço àqueles que estão aqui sob a mesa que deixem um espaço para a mesa trabalhar e possam ir aos seus lugares. Não vai ser na agressão que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos continuar apostando no diálogo. Mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta. Após o encerramento da sessão, aliados de Bolsonaro falaram em avanço nas pautas de interesse da oposição. A conquista de hoje é do Brasil. Tanto o fim do foro como a anistia avançarão com o compromisso de pessoas que estão presas de forma errada. Governistas negaram a conquista do outro lado. Negociar uma agenda com uma ocupação desse jeito, que é um ataque à democracia, ataque às nossas prerrogativas parlamentares, era ceder para uma chantagem sem precedentes. Hoje, os trabalhos foram retomados normalmente, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. As sessões foram marcadas por pedidos de desculpas aos presidentes das casas. Assim que chegou ao Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou com os jornalistas e negou ter feito qualquer acordo com a oposição. A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Da tribuna, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, pediu desculpas a Hugo Mota pelo comportamento na sessão do dia anterior. Disse que a saída do plenário foi um gesto político e que não houve chantagem. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos, que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. A resposta dos governistas veio na sequência, com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Não foram isso que os senhores falaram ontem. Quiseram fazer um discurso que não corresponde à realidade. Ganhamos! Vamos vir com a anistia na próxima semana? Falso! No Senado, a oposição também recuou. A obstrução dos trabalhos chegou ao fim quando os parlamentares conseguiram apoio para um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Em um esforço concentrado depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, 41 senadores assinaram o documento contra o ministro do STF. Nós esperamos agora que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, recepcionando esse documento, e verificando que a maioria dos seus pares tem essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abriu a sessão do plenário sem mencionar os atos da oposição. Para o líder do governo no Congresso, o requerimento de impeachment protocolado não deve avançar.
O presidente Davi Alcolumbre deixou muito bem claro ontem que pode vir requerimento com 40 assinaturas, 41, 50, 60, a prerrogativa de abrir processo de impeachment contra o ministro Supremo cabe ao presidente do Senado Federal, ao presidente do Congresso Nacional, e ele a utilizará quando entender que existem os pré-requisitos para isso. Um policial foi baleado durante uma perseguição dentro da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Nós tivemos acesso à câmera corporal do PM. O tiro atingiu o pescoço do agente, que ainda teve a arma roubada. E a gente vai ver tudo com detalhes aqui no SBT Brasil. Aguarde. Após a oposição desocupar o plenário, o Senado votou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Vamos ver aqui no telão. O que foi aprovado ontem foi a atualização da tabela mensal do imposto de renda para a pessoa física, mantendo a isenção para os atuais 2 salários mínimos ou R$ 3.036. A medida provisória foi enviada pelo governo em abril e, caso não fosse votado, perderia a validade já na próxima segunda-feira, dia... Compre com cupom 88 na Shopee, compensa mais! Desvendando caminhos, o sinal alcança o ambiente perfeito. Tipo quintal aqui de casa. De final da Copa do Brasil. Nós voltamos já. Aguarde. 88 Shopee! Compre com cupom e frete grátis. Amanhã, na Shopee, compensa mais. SBT Brasil, com César Filho. Oferecimento. Caixa, Minha Casa, Minha Vida, classe média. Vem! Promoção Comfort sonhou, ganhou. Compre Comfort concentrado e troca por lençóis exclusivos. E concorra a R$1 milhão. Participe! Ju, que horas são? É hora de Cacau Show. Vem que é hora de Cacau Show. É hora de aproveitar o Festival de Trufas com os lançamentos pistache e baunilha, maçã com nozes, avelã, piemonte e pecan caramelizada. Olha só essas ofertas. Compre 3 trufas e ganhe mais uma de presente. Quer mais? Compre 7 trufinhas e ganhe mais 3. Isso mesmo, ganhe 3 trufinhas de presente. Corra e aproveite. Cacau Show, vem depressa aproveitar que isso tá tudo de bom. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Com tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Diga adeus ao mau cheiro. Novo Rexona O-Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Onde tem sonho, tem corre. Mas e se a dor parar você? Sem tempo, irmão. O novo Sonridor chegou. 5 vezes mais rápido. Para você ver seus sonhos virarem realidade. Novo Sonridor, sem tempo para dor. Você sonha com mais saúde para você e sua família? Sonha ganhar uma casa ou um carro? Sonha com descontos? Sonha em ganhar dinheiro de volta a cada compra? Não durma no ponto e peça hoje o seu cartão de todos os sonhos. Tem consultas e exames com descontos incríveis. Clínico geral por apenas R$30. Odontologia tem também. E demais áreas médicas por R$40. Comprou no mercado? Volta dinheiro. Na farmácia, volta também. Quer consultas a partir de R$30? Quer ganhar carro ou casa? Mais descontos e cashback? Tenha tudo isso agora. Não é só um cartão. É o sonho de todo mundo, é o cartão de todos os sonhos. Peça já o seu. O presente do seu pai tá na Casas Bahia. E hoje as ofertas da loja estão imbatíveis. Tá rolando o Corre que Acaba. Parafusadeira e furadeira Bivolt Vax pela metade do preço. Só R$12,90 mensais ou R$129. Tá cheio de promoção assim. Corre que Acaba. Casas Bahia. Experimente Cif, limpeza milagrosa em mais de 100 superfícies. Olha isso! 90% de desconto? Só hoje? Vou comprar agora. Mas peraí. Que site é esse?
Quem desconfia evita golpes. Na dúvida, procure o BB. O banco tem um site e um número com dicas de segurança para ajudar você a evitar golpes. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Dia dos Pais Torra. Sabe do que eles gostam mais? É de polo a partir de R$ 39,99 que eles gostam mais. E ainda, você leva 3 e paga 2. É de jeans ou sarja a partir de R$ 59,99 que eles gostam mais. E ainda, você leva 3 e paga 2. E com o cartão Torra, você paga em 10 vezes fixas e garante 15% de cashback. Dia dos Pais Torra. Bom dia, em que posso te ajudar? Tô precisando disso pro primo de um amigo meu. Ele tem hemorroidas externas? Ah, primo de um amigo. Conheça o novo Proctan para hemorroidas externas. É o único com luvas para aplicação mais higiênica e cômoda. Proctan, a pomada da caixinha rosa. Proctan. Praia Pé de Escola. A cerveja que desce redonda. Beba com moderação. 7 Expo 2025. Não perca o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2025, de 18 a 21 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, 7expo.com.br. Já são 34 anos de experiência em restaurantes. Um dos principais ingredientes para mim é ter liberdade de escolha. Preciso poder escolher para escolher sempre o melhor. Com parceiros que ajudam meu negócio a crescer. 99 Fuji está chegando. No mesmo app da 99, com as melhores condições para mim e para você. Os meus restaurantes vão estar na 99 Fuji. E você vai ficar só com uma opção? O SBT Brasil está de volta ao vivo, trazendo sempre a melhor informação para você. Integrantes de uma quadrilha que praticava extorsões usando perfis falsos em aplicativos de relacionamento foram alvo de uma operação no Distrito Federal. Os criminosos fizeram mais de 100 vítimas. A quadrilha, comandada por presidiários, criava perfis falsos em aplicativos de namoro para enganar as vítimas. A investigação começou em fevereiro, com 5 vítimas no Sudoeste. Mas a polícia acredita que esse número pode ser ainda maior. Há vítimas em todo o Brasil. Nós iniciamos a investigação com vítimas das regiões do Sudoeste e do Cruzeiro a partir desses áudios onde há uma grave ameaça à vítima e à família. As vítimas no Distrito Federal chegam a mais de 100 vítimas em todo o Distrito Federal. Na nossa região, mais de 30 vítimas. Depois de algumas conversas com perfil falso e de conseguirem o WhatsApp da vítima, os golpistas sumiam do aplicativo. Minutos depois, começavam as ameaças. Diziam que a mulher com que o homem conversava era casada com um integrante do PCC e que ele estaria jurado de morte por um tribunal do crime. Porque tu sabe que nós é o PCC, tu sabe que não vai aguentar medir força com nós aqui no estado. Tu quer resolver na paz da melhor forma e ligar, se redimir, se desculpar, ou tu quer que eu mande na casa do teu pai e da tua mãe resolver com vocês na bala, na brutalidade? A partir de informações pessoais, fotos e até nomes de familiares, os criminosos exigiam transferência via Pix para cancelar a suposta ordem de execução. Com medo, muitos homens transferiram dinheiro. O prejuízo já chega, em média, a R$ 30 mil no Distrito Federal. A operação que acabou com a quadrilha foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira. Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária. Os policiais identificaram pelo menos 12 envolvidos no esquema. 3 deles já estavam presos em Pernambuco. Os suspeitos podem pegar até 10 anos de prisão por extorsão e, como foram vários crimes, as penas podem ser somadas. A Polícia Civil orienta para esse tipo de golpe. A suposta vítima identifique a veracidade daquela imagem, a autenticidade, para verificar se realmente aquela imagem é original, é da pessoa proprietária da imagem.
Porque quando você copia aquela imagem e coloca em um site de buscas de imagem, vai aparecer o nome da pessoa. E havendo divergências do nome da pessoa, da imagem, do site e no site de busca uma outra pessoa, havendo divergência de nomes, não precisa nem esperar uma conclusão que aquilo ali é falso. O SBT Brasil teve acesso às imagens de câmeras corporais do policial que foi baleado no pescoço durante uma abordagem dentro da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. No vídeo que você vai ver agora, dá para notar que o PM não tinha percebido que o criminoso estava armado. Veja. Entendi. Perdeu mesmo. Isso, pode filmar, já era. Copom, apoio. Temos moleque aí, ó, Solta o moleque, vai enforcar. Solta o teu, o moleque tá roubando. Você vai enforcar o moleque. Não, tô enforcando. Já era. Ó, rapaz. Essa arma na mão aí, ó. Sai fora, vai ver a tua foto. Essa arma da tua mãe é ligeiro, viu? Sai fora. Copom, tô baleado, Copom, manda apoio. Jogaram pra cima de mim, tô baleado, roubaram minha arma. Olha na cópia o QTH, Copom, tô baleado. Que ele consiga se recuperar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O encontro aconteceu depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o Bolsonaro a receber visitas de aliados durante a prisão domiciliar decretada no início desta semana. Tarcísio de Freitas passou cerca de 1 hora no condomínio onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. O encontro ocorreu 5 dias depois de o governador de São Paulo ter sido cobrado pela ausência na manifestação organizada por aliados de Bolsonaro na Avenida Paulista no último domingo. Tarcísio levou um presente para o ex-presidente. Também foram autorizadas as visitas da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco. Na semana que vem, há ainda outros encontros liberados. O ministro Alexandre de Moraes determinou que cada visita será... Imagens com o ex-presidente. Moraes autorizou ainda, sem a necessidade de aviso prévio à Justiça, visitas de uma equipe médica formada por 4 profissionais. Entre eles, o médico que acompanhou a última cirurgia de Bolsonaro no abdômen. A defesa alegou que as crises de soluço que o ex-presidente tem ficaram mais frequentes. Nesta quinta, um dia depois de ter visitado o pai pela primeira vez desde a decretação da prisão domiciliar na segunda-feira, o senador Flávio Bolsonaro disse que o ex-presidente está forte e animado. A gente às vezes chega lá com um pouco abalado para dar um apoio moral e sai de lá fortalecido. Quando a gente queria ir para lá levar força para ele, a gente sai de lá fortalecido pela força dele. Após o encontro com Bolsonaro, Tarcísio seguiu para uma reunião também em Brasília, aqui na casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, com outros governadores que fazem oposição ao governo Lula. Entre os participantes estavam o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Júnior. Depois da reunião, os governadores cobraram uma resposta do governo Lula e uma atuação mais firme do Congresso Nacional, diante do tarifaço,
anunciado por Donald Trump. Antes de voltar para São Paulo, Tarcísio falou rapidamente sobre o encontro com Bolsonaro. Tá bem, tá sereno. Uma nova publicação nas redes sociais da Embaixada Americana diz que o governo dos Estados Unidos segue monitorando os passos do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nós vamos até Brasília conversar com a repórter Paula Cuenca, que traz todas as novidades desse caso e diz pra gente qual foi, afinal, o tom dessa mensagem. Paula, uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite para você, para quem está nos assistindo. O tom é de ameaça, viu? Um aviso claro para os aliados e pessoas próximas de Alexandre de Moraes. Essa publicação afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal é o principal arquiteto da perseguição e da censura sofridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele. E por isso, a embaixada então faz um alerta, abre aspas. Eles, os aliados de Moraes, estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta do ministro, fecha aspas. Esse texto ainda é encerrado, dizendo que todas essas pessoas estão sendo monitoradas. A publicação de hoje faz referência a um post anterior, inclusive, que foi postado pelo subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, que nessa publicação também fazia referência sobre Alexandre de Moraes ter cometido violações de direitos humanos. Vale lembrar que em julho desse ano, a Embaixada Americana já havia se manifestado, inclusive afirmando que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política por aqui. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Uma mega operação policial cumpriu mais de 500 mandados em 8 estados do Nordeste. Os alvos foram criminosos que agem na divisa dos estados. Ainda de madrugada, forças de segurança foram às ruas no Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Operação Nordeste Integrado é inédita e mobilizou quase 6.000 agentes. O objetivo é combater facções criminosas com atuação interestadual na região. Ao todo, foram expedidos 510 mandados de prisão e de busca e apreensão. Em Juazeiro, na Bahia, a polícia apreendeu armas, drogas e prendeu 5 suspeitos. A gente aqui conseguiu, através da Polícia Civil de Juazeiro, delegacia de homicídio, um mandado de prisão dele. Ele ficou em São Paulo, foragido, ficava vindo trazer droga para a região e na terça-feira passada a gente conseguiu o êxito de localizar ele num imóvel em Petrolina. Ele estava com 10 quilos de cocaína e uma granada. A gente cumpriu o mandado de prisão e ele foi flagranteado em Petrolina pelo tráfico de drogas. Com o uso de drones, aeronaves, pontos de bloqueio, a operação também cumpriu mandados em presídios. Segundo as polícias militar e civil, a meta é enfraquecer a estrutura do crime organizado e aumentar a presença do Estado nas regiões de fronteira. No Maranhão, pelo menos 41 pessoas foram presas, 16 delas em flagrante, além de apreensões de armas, veículos roubados e diversos entorpecentes. Os casos de gripe tiveram queda em todo o país nas últimas semanas. O alerta da Fiocruz agora é para o vírus sincicial respiratório. O filho de Adriele tem 3 meses e está se recuperando de uma bronquiolite. Ele precisou ir para a UTI para ventilar o pulmãozinho dele para poder abrir, porque ele não estava conseguindo respirar, saturação baixa, febre, tosse, todos os sintomas da bronquiolite. O menino vai ter alta sábado e já faz parte de uma estatística. O último boletim Infogripe da Fiocruz mostra que no mês de junho, mais de 30% das infecções no país eram por influenza. Nesse mesmo período, os casos de vírus sincicial respiratório eram quase 50%. Já entre julho e a primeira semana de agosto, os casos de influenza caíram para menos de 15%, enquanto que os de vírus sincicial chegam próximo dos 45%. O aumento nos casos de infecção pelo vírus sincicial no Rio Grande do Sul acendem um alerta. Ele é um dos principais agentes causadores de resfriados agudos em crianças menores de 2 anos. Volta de 10% dessas crianças acabam internando e necessitando de oxigênio e terapia. E um grupo menor dessas crianças acabam internando em UTIs pediátricas e precisam de um suporte respiratório ainda maior.
16 estados estão em situação de alerta para síndrome respiratória aguda grave. Entre eles, os 3 estados da região sul. O que preocupa por conta do clima. Os próximos dias têm previsão de chuva e frio, o que eleva o número de casos de gripe em um período em que os hospitais ainda estão lotados. Nesta quinta-feira, as unidades de saúde que atendem pelo SUS em Porto Alegre estão com o dobro de pacientes em relação à capacidade. A vacina da gripe ainda é a melhor forma de prevenção. O maior problema nessa época do ano são as aglomerações, né? Então, locais como creches, escolinhas, né? Então, ambientes fechados, onde a disseminação desses vírus acaba sendo maior. Um vendaval destruiu as estruturas de uma feira gastronômica em Brasília. Vídeos gravados por visitantes mostram a força do vento. A cobertura metálica tentou resistir às rajadas, mas foi retorcida e arremessada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a organização da feira, o evento seguiu normalmente em outros locais, sem mudanças na programação. A cada dia, pelo menos 3 carros são alvo de ladrões que furtam rodas e pneus em São Paulo. Só no primeiro semestre deste ano, foram quase 700 casos em todo o estado. A Sônia é dona de um desses carros alvos dos bandidos. A advogada conta que deixou o veículo na porta de casa porque chegou tarde e ficou com medo de abrir o portão da garagem. É uma sensação de impotência total. Que a insegurança realmente está de todos os modos, em todos os lugares. No dia seguinte, o irmão dela, que passou pela rua, ligou avisando que o carro dela estava sendo sustentado apenas pelo macaco hidráulico. Eu tinha até a opção de estar adquirindo as rodas pelo seguro, mas devido à franquia não valia a pena. Eu arquei com as novas rodas, com o custo das novas rodas. No primeiro semestre deste ano, no estado de São Paulo, foram registrados 689 casos, 3 a cada dia. E eles acontecem em todos os lugares. Este carro teve as rodas furtadas dentro do estacionamento de um shopping na zona oeste da capital. E este dentro do estacionamento do aeroporto de Congonhas. Não há como impedir, mas é possível dificultar a ação dos bandidos que não gostam de nada complicado na hora de cometer o crime e nem querem testemunhas. Algumas medidas podem evitar encontrar o carro sobre 2 ou 4 blocos de concreto no lugar das rodas. Uma peça simples como essa pode evitar o transtorno, o chamado parafuso segredo. O ladrão, ele quer um ambiente propício, né? Uma rua escura, por exemplo, é um lugar ideal para ele. Quando você coloca uma trava mecânica e ele identifica que existe essa trava, ele já vai procurar um outro carro. Então, não parar em lugar escuro e ter uma trava dessa vai facilitar muitas coisas. Este especialista em segurança pública diz que o mercado desses produtos está aquecido. O criminoso precisa de muito pouco tempo para desparafusar as rodas, que deixa o macaco normalmente, porque o macaco é barato. Infelizmente, as pessoas adquirem esses produtos sem a indicação da origem, ou seja, sem exigência de uma nota, sem exigência do conhecimento da procedência do material. Eles acabam anunciando nas próprias redes sociais ou criam sites de leilão. E a advogada que teve as rodas do carro furtadas quase caiu num crime de receptação. Não são todas as concessionárias que tinham imediatamente a entrega das rodas. E também consultei algumas lojas que vendem rodas, e algumas informaram que não tinham, mas que era para eu ligar dentro de meia hora, 1 hora, que talvez eles conseguissem as rodas. Eles mandar furtar. Provavelmente. Pode ser até que tenham sido que seriam as minhas próprias rodas. A Rússia confirmou hoje que Vladimir Putin e Donald Trump vão se encontrar nos próximos dias. A movimentação diplomática acontece no momento em que cresce o número de ataques russos à Ucrânia. São poucos segundos entre o contato visual com o alvo e a explosão. A imagem do ataque a uma posição ucraniana foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia, em um dos momentos mais violentos dessa guerra e mais favoráveis a Moscou. Um relatório do Instituto de Estudos da Guerra, publicado nesta quinta, atribuiu o que chama de importante vantagem dos russos a versões mais modernas de drones, guiados inclusive por inteligência artificial.
O mesmo instituto, com sede nos Estados Unidos, mostra avanço das tropas russas em praticamente toda a linha de combate no leste da Ucrânia. De agosto do ano passado a julho deste ano, os russos invadiram quase 6 mil quilômetros quadrados a mais. Nos 12 meses anteriores, tinham avançado apenas 1.300. Mesmo longe das frentes de batalha, a situação piorou muito na Ucrânia, com ataques mais intensos, mais frequentes e mais fatais. Se levarmos em conta só o período entre janeiro e julho, 2025 já é o ano em que a Rússia lançou mais mísseis e drones. O Payday chegou e você aproveita com até 60% off. Vem! Tá na hora de trocar a bateria do seu carro aí? Antes de passar para o próximo vídeo, deixa eu te contar como a desde o início do conflito e confirmou julho como o pior mês desta guerra. As cidades ucranianas foram alvo de mais de 6 mil drones. Para se ter uma ideia, no mesmo mês do ano passado, foram um pouco mais de 400. No país que vive dia e noite com o som dos alertas de ataque, não há muito otimismo. Ele precisa da Ucrânia, quer conquistar o país, diz a ucraniana Svitlana sobre Vladimir Putin. Mas também há desconfiança em relação a Donald Trump, que estipulou para até esta sexta-feira o prazo para que a Rússia aceite um cessar-fogo. Tanto que a Ucrânia quer que os países europeus estejam diretamente envolvidos na negociação com Moscou, escreveu nesta quinta o presidente Volodymyr Zelensky, depois de falar com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Em boa parte da Europa, os governos também veem a Rússia como ameaça. Mas, por enquanto, nem a Ucrânia está garantida na conversa, nem nenhum dos países europeus. E agora o futebol. 6 times já estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo, São Paulo e Palmeiras ficaram pelo meio do caminho. O Corinthians se classificou na casa do maior rival e agora já é considerado favorito ao título. A Copa do Brasil é cheia de surpresas. Quem diria que Aníbal Moreno seria expulso com apenas 15 minutos do primeiro tempo? Ou que Matheus Bidu abriria o placar para o Corinthians no maior estilo artilheiro. O segundo gol do Timão veio ainda com Gustavo Henrique, uma cabeçada sem chances para o goleiro Everton. A classificação do Corinthians abriu um novo capítulo na história entre Abel Ferreira e a torcida do Palmeiras. Foram 10 títulos conquistados pelo Verdão, mas parte dos torcedores xingaram o técnico alviverde. Já Dorival Júnior vive dias melhores e tenta seguir com o sonho de se sagrar campeão da Copa do Brasil. É dizer-te que registrei e que ouvi. Nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro também se classificou. O Galo levou esse belo gol de Everton Cebolinha do Flamengo. Mas nos pênaltis, o Galo contou com o talento de Everson, que defendeu e marcou a cobrança decisiva. Em Curitiba, o Furacão conseguiu se classificar para cima do favorito São Paulo, que jogou quase toda a partida com 1 a menos por causa da expulsão do goleiro Rafael. O gol da vitória do Atlético foi de Renan Peixoto. Nos pênaltis, o goleiro Santos defendeu as 3 cobranças do São Paulo. Em Bragança Paulista, Danilo achou Savarino, que garantiu mais uma vitória e a classificação do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino. O Fluminense também se deu bem. Na saída de bola errada do Inter, Everaldo deixou Canóbio na boa para abrir o placar. O Inter ainda empatou com Alan Patrick, mas já era tarde. Flu classificado na soma dos resultados. O confronto entre times nordestinos terminou 0 a 0. Melhor para o Bahia, que tinha vantagem do empate em cima do Retrô. 6 times já estão classificados. Faltam 2. E até o final do ano, a Copa do Brasil ainda vai ter muito a nos surpreender.
E eu conversei há pouco com o corintianíssimo Mauro Betting, que me disse que agora o Timão é favorito para conquistar a Copa do Brasil. Parabéns ao professor Dorival. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, olha, está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com mais um capítulo dessa novela que conquistou definitivamente o coração dos brasileiros. As Filhas da Senhora Garcia. Muito obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma abençoada noite de quinta-feira e até amanhã, 7:45, com mais um SBT Brasil. Tchau.